até onde nós somos capazes de adiar as bênçãos de Deus na nossa vida por medo de tomar decisões ou de encarar novos começos. Esse é o primeiro vídeo desse canal e eu resolvi criar esse espaço para compartilhar sobre pensamentos, assuntos e reflexões que muitas vezes alugam um triplex na minha cabeça e que são complexos demais para eu gravar em um Reels de 1 minuto e meio. Então você já percebeu que esse não é um lugar para quem está com pressa. E se eu fosse fazer uma analogia do que esse canal significa para mim, de onde eu venho, eu diria que é um espaço para você pegar seu chimarrão, sentar e a gente prosear um pouco. E como esse é o primeiro vídeo desse canal, eu vou me apresentar de forma bem breve e eu quero te conhecer, então depois você também me conta aqui nos comentários um pouquinho sobre você. Pode ser? Bom, meu nome é Krishna, eu sou cristã convertida há 1 ano e eu ainda estou no processo de aprender e entender que eu sou uma filha amada, que eu sou única aos olhos do Senhor, e esse inclusive foi um dos motivos pelos quais eu criei esse canal. Mas eu vou te contar um pouquinho mais sobre isso lá pra frente. Eu também amo muito corrida, eu sou apaixonada por plantas, eu gosto muito de conhecer lugares novos, então parques, cafeterias, cidades que não sejam cidades que eu já conheço, eu super gosto de estar conhecendo. E eu também amo muito tarefas manuais, então qualquer coisa que envolva mexer com as mãos, né? Então eu sou apaixonada por fazer pães, bolos, eu gosto de cozinhar no geral, eu também gosto de pintar, eu gosto de plantar, mexer na terra, então tenho aí vários hobbies. E nesse primeiro vídeo eu queria compartilhar com você sobre como muitas vezes o medo faz com que a gente barre as bênçãos que Deus tem para derramar na nossa vida e para derramar na vida de outras pessoas através da nossa vida. E isso aconteceu comigo recentemente. Eu falei sobre isso ontem em um vídeo na minha rede social também, que muitas vezes a gente não consegue enxergar o panorama geral das coisas que vão acontecer na nossa vida, né? E por um lado, eu acho que isso é até bom, que Deus não compartilhe conosco absolutamente tudo que vai acontecer ali na frente, porque senão nós, como seres humanos, provavelmente íamos tentar dar o nosso jeitinho para que as coisas acontecessem, né? Então, quando Deus nos coloca nesse lugar em que a gente precisa aprender a colocar o pé, literalmente, sem estar vendo o chão, para que depois sim Ele coloque o chão, muitas vezes é desconfortável, nos gera medo, nos gera desconforto, né? Faz com que a gente duvide da nossa capacidade. E esse canal, por exemplo, ele foi um projeto que o Senhor colocou no meu coração no final do ano passado. E desde então eu fiquei adiando, porque eu não tinha certeza se realmente era algo que vinha do Senhor. Em final de janeiro, Deus confirmou que realmente esse era um desejo do coração dele. E mesmo assim, nós estamos em maio e só agora eu tô realmente conseguindo dar vida para esse projeto, porque são muitas camadas. Então, voltando para o nosso assunto principal desse vídeo, foram mais de 6 meses adiando para tirar esse projeto do papel, para realmente começar a falar daquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração. E tudo isso aconteceu por medo. E eu vejo que essas são armadilhas que a nossa própria mente coloca para que a gente vá adiando. E quando eu realmente decidi, não, foi através de um aperto de mão com uma amiga minha, ainda precisou disso para que eu realmente me comprometesse a tirar esse projeto do papel, a realmente trazer vida para isso. Mas muito disso também foi medo. E hoje, apesar de estar com muito medo do que vai acontecer, porque eu não sei para qual é o motivo raiz mesmo desse projeto estar saindo do papel, eu não sei ainda o que o Senhor quer falar através da minha boca aqui nesse espaço, mas eu sei que quando a gente escolhe se colocar num lugar de obediência, não existe espaço para o medo. E eu sei que muitas vezes a gente vai precisar romper
determinados padrões, a gente vai precisar se colocar em lugares desconfortáveis, a gente vai precisar passar por términos de algumas estações para que a gente possa adentrar novas estações. E isso tudo gera muito medo, mas eu também acredito muito que quanto mais rápido nós formos em obedecer aquilo que o Senhor está nos pedindo, a gente também vai conseguir perceber que tudo aquilo que a gente tinha tanto medo muitas vezes era muito maior na nossa mente do que realmente é na vida real, né? Para estar onde eu estou hoje, eu precisei passar por muitos términos, e eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade em terminar determinadas coisas, né? Eu tenho muita dificuldade em chegar ao fim de algo, e eu também tenho muita dificuldade em colocar pontos finais em algumas coisas que já não é mais a estação de estarem me acompanhando. Mas eu também entendi ao longo desse 1 ano que ontem, inclusive, me caiu uma ficha sobre como muitas vezes a gente se coloca em lugares onde o Senhor não nos convidou a estar, porque óbvio nós temos o nosso livre-arbítrio, mas que quando a gente escolhe estar no centro da vontade de Deus, por mais difícil que seja, Ele sempre nos mostra como realmente vale a pena, porque não vem de nós o sustento vem dele. Por mais que seja difícil muitas vezes, se a gente fechar os nossos olhos e a gente falar: Senhor, tá muito difícil de sustentar, Senhor, tá muito difícil de dar conta disso aqui sozinho, então por favor, Pai, se for de Ti, se vem da Tua vontade, me dá a paz que excede todo entendimento, me faz conseguir ir adiante. E eu tenho certeza que o Senhor te sustentará. Toda vez que você tiver com medo de fazer algo, toda vez que... E eu falo isso não num lugar de te apontar que você faça, mas quando eu tô falando, o meu ouvido é o que tá mais próximo da minha boca. Por quê? Justamente porque eu também aprendo a partir daquilo que eu tô compartilhando, né? Porque isso reforça pra mim que não existe ninguém maior e melhor do que Deus. Não existe ninguém que possa realmente me dar paz em meio às tempestades, que possa realmente me fazer passar pelo deserto e chegar do outro lado e perceber o quanto a vontade dele era melhor do que a minha. Então, toda vez que esse medo vem, é o momento que a gente mais precisa olhar para o Senhor. É o momento onde os nossos olhos não podem se desviar, o nosso medo não pode ser maior do que o nosso desejo de ser obediente ao Senhor. Porque a nossa visão ela é muito limitada, muito limitada. A gente olha para as coisas e a gente consegue imaginar. Então, por exemplo, eu estou olhando aqui onde eu estou sentada agora e eu consigo ver a minha estante com plantas, eu consigo ver os quadros que eu já pintei, eu consigo ver as luzes que estão aqui no meu lado, eu consigo ver o meu chimarrão que está aqui. Mas quando o Senhor está olhando para algo, Ele consegue enxergar muito mais do que tem aqui dentro dessas paredes. O Senhor consegue enxergar o que está além dessas paredes, além do muro do vizinho, além das outras casas, além... Então, o Senhor sempre tem uma visão melhor e maior do que a que nós temos. E eu tenho usado muito isso como base quando Deus me confirma que eu realmente preciso fazer algo, quando Deus confirma que eu preciso entregar algo para Ele. E não está sendo diferente com esse canal. Eu estou aqui fazendo com muita fé realmente de que o Senhor vai direcionar esses vídeos para quem precisa receber, de que o Senhor vai realmente falar através de mim com esses vídeos, né? E eu estou fazendo por pura obediência, porque eu ainda sinto medo, eu ainda sinto desconforto. Vocês talvez não estejam vendo, mas eu estou suando. Porque sim, é um lugar novo, eu tô adentrando um lugar onde eu nunca estive, mas enquanto eu tô aqui adentrando esse lugar com medo, eu também não tenho dúvidas de quem me sustenta, eu não tenho dúvidas de que esse vídeo, todo esse material que eu tô gravando pra cá vai chegar nas pessoas que realmente precisam ouvir
daquele que é o único que pode nos dar um sustento, que pode nos tirar de lugares que nós não deveríamos estar. A reflexão, né, que eu quero compartilhar com você hoje, que talvez esse é o ponto principal desse vídeo. O que é que o Senhor tem te chamado para fazer e que você tem adiado por medo dos novos começos, por medo do que vai vir no futuro, por medo do que as pessoas vão pensar? Não continue adiando as bênçãos que o Senhor tem para derramar na sua vida e através da sua vida para outras pessoas, porque aquele que está te chamando para fazer parte dos planos dele é o mesmo que escreveu toda a tua história. Então não tem nada que o Senhor peça para mim ou peça para você que ele também não nos sustente para conseguir executar. E se você ficou até o final desse vídeo, primeiro eu queria te agradecer pelo seu tempo e queria te convidar para se inscrever no canal, para receber novos vídeos, para ativar o sininho, para que você receba notificações sempre que eu postar um vídeo novo aqui. E eu te espero nos próximos vídeos.